Há dias em que o peso parece maior do que a força. Dias em que você acorda e pensa: para que continuar se tudo parece dar errado? Mas é exatamente nesses dias, quando tudo parece desabar, que a esperança mostra quem realmente acredita no próprio sonho. Afinal de contas, quem desiste no meio da tempestade nunca verá o arco-íris. Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera do Spotify, podcast do Professor Alan Vinícius, podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Eu sou o Prof. Alan Vinícius, Master Coach, especialista em produtividade estudantil e comportamento dos estudantes e fundador do maior curso de preparação para concursos públicos do estado da Bahia, quiçá do Norte, Nordeste, o Acerte Concursos. Adoro quando os meus alunos já imitam aí quando eu falo, eu sou o prof. Alan Menino, a galera já completa, Master Coach, especialista em produtividade estudantil e comportamento de estudantes e fundador do Acerte Concurso. Vocês são maravilhosos. Se você está no Spotify, já segue o podcast, ativa as notificações e deixa as 5 estrelas. Se você está no YouTube, já curte esse episódio, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. E por quê? Olha só, é, o episódio de hoje é um lembrete poderoso. Entenda, a esperança, gente, ela é o combustível que te faz continuar, mesmo quando o tanque da motivação parece vazio. Tem momentos que, meu Deus, a gente imagina assim, caramba, de onde é que eu vou tirar força para ir para o próximo nível? É exatamente sobre este processo, sobre esta linha que você precisa enxergar que a esperança precisa estar presente. Afinal de contas, quantas vezes você já pensou em parar? Para agora e reflete. Quantas vezes você já pensou em parar? Não só de estudar para concursos, parar de trabalhar, largar o seu trabalho atual, largar qualquer tipo ah, de atividade relacionada ao que você já faz ou já fez em termos profissionais. Talvez você já tenha vontade de jogar tudo para cima em termos pessoais, em termos de relacionamentos. Quantas vezes pareceu que todo o seu esforço não fazia diferença alguma? Quantas vezes você se olhou no espelho e se perguntou: será que vale a pena continuar? Aliás, existem alguns estudantes que vivem nesta oscilação. E você tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Você não pode ter uma variação de desejo, de vontade, de jornada, toda vez que acontece um obstáculo. Ah, não fui bem numa prova, ah, não quero mais fazer concurso. Ah, fui bem na prova, pô, agora eu já estou motivado porque minha pontuação já foi boa. Ah, agora já não, tá, né, já não foi tão boa assim no próximo concurso. Ah, já quero desistir de novo. Não dá. Pensa sempre o seguinte: nem sempre o curto prazo é justo, mas o longo prazo é. Eu repito a frase utilizada no início do episódio: quem desiste no meio da tempestade nunca verá o arco-íris. Por isso a resposta é simples para as perguntas que eu fiz para você. Vale sim, porque enquanto existir esperança, existe caminho. É exatamente nesse sentido que eu vou lhe contar a história da Joana. Claro, você já sabe que a Joana é um nome fictício. Porém, a história ela é uma história real. Eu apenas trago um nome fictício para preservar a identidade. A Joana, ela sonhava em ser servidora pública desde a faculdade, mas depois de 3 reprovações seguidas, a chama dentro dela quase se apagou. Certo dia,
ela me disse com os olhos marejados. De fato, as lágrimas, elas chegam, brilhavam nos olhos. Professor, parece que quanto mais eu tento, mais longe fico. Gente, imagina aí. Eu ouvi isso de uma pessoa. Imagina o estado que a Joana estava quando ela me disse isso. Mas o que Joana não percebia é que a esperança não é o fim da estrada, é a força que te faz continuar caminhando, mesmo sem ver o fim. Eu chamo sempre a atenção disso. Quando você está numa estrada escura, você só consegue ver os 20 metros à frente que o farol ilumina. Você não está vendo a jornada inteira. Você não sabe ainda o que vai acontecer com você, mas se você tem fé, e essa fé alimenta a esperança, e você tem aquela persistência que eu citei no episódio anterior, você vai unir essa fé com o resultado. E a energia, o combustível que move tudo isso é a esperança. Então a Joana, ela começou a estudar novamente, mas agora de uma forma diferente. Ela entendeu que não precisava de mais força, ela precisava de mais fé no processo, ela precisava de mais esperança, de fato, de convicção, de fato, no alcance desse resultado. E foi quando ela aprendeu uma lição extremamente poderosa. Nem sempre o céu está limpo, mas o sol nunca deixou de existir por trás das nuvens. Quando você olha para cima, você às vezes está vendo tudo nublado, mas o sol não deixou de existir. O sol continua lá. Ele só está acima das nuvens. E é exatamente uma história importante que ouvi de um mentor, que é exatamente o seguinte: quando os pilotos estão em alta velocidade em um circuito de Fórmula 1, de Fórmula Indy, enfim, ou corredores relacionados a algumas categorias de carros, como é o caso da Stock Car, por exemplo, quando você entra na curva de uma forma muito acentuada, a tendência é que o carro tenha uma certa saída, né? Uma linha física que é a saída pela tangente. Só que quando isso acontece, automaticamente, em alguns circuitos, o muro ele é muito próximo. Então, com essa saída do carro, como existe uma balançada, você começa automaticamente a olhar para o muro, porque é justamente o direcionamento dessa saída do carro, desse balanço do carro. Então você olha para o muro. Só que entenda isso, quando você olha para o muro, a sua atenção se volta para o muro. Então, o que você precisa olhar é justamente nesse caso para o lado, que é olhar para a pista. Por quê? Porque o nosso foco, para onde o nosso olhar está direcionado, nosso foco estará. Então é como se o muro ficasse 5 vezes maior. E quando você olha para o lado esquerdo e vê a pista, justamente é a saída. Então, não foque no muro. Analogicamente, o que eu estou dizendo é não foque na situação que está lhe paralisando. Foque na solução em relação a esta paralisia que tem ocasionado, que no caso em comento é exatamente a pista. A Joana de antes, ela via cada dia difícil como um castigo. Olha só como é a nossa mente. Como existe um boicote, uma sabotagem. Então, cada dia difícil ela não via como um degrau, ela via como um castigo. Achava o tempo perdido, olha só, achava que o tempo perdido era a prova de fracasso, do fracasso, né? E se cobrava demais, 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 gente. E se perdoava de menos. Talvez exatamente você esteja dizendo: meu Deus, o professor está me descrevendo, parece que ele está dentro da minha casa. Gente, é porque em muitas dessas situações isso já aconteceu comigo em várias situações dos meus alunos, das minhas alunas. Antes de eu estudar o mindset, a mentalidade, antes da minha formação como coach, depois como master coach, eu tinha muitos desses itens. Já falei aqui para vocês algumas vezes que eu imaginava
que o sucesso ou o fracasso era uma espécie de sentença. Então, ou você nasceu com aquilo, ou se você não nasceu com este dom ou com esse destino traçado de sucesso, você vai continuar sempre numa linha de fracasso. Mas quando eu descobri que o sucesso é treinável, isso virou uma chave em mim que virou uma explosão. Isso também aconteceu com a Joana, porque a Joana de depois, ela passou a enxergar cada novo dia como uma nova chance. Olha como muda. Cada novo dia é uma chance de fazer diferente. Entendeu que o atraso não era punição, mas preparação. Que as reprovações não eram punições, mas preparação. E com o tempo, o que antes era um peso, isso foi convertido em um propósito. Hoje, Joana, ela é servidora e sempre diz: não foi a força. Não, é muito bacana essa frase dela. Não foi a força que me trouxe até aqui, foi a esperança que me manteve de pé. Olha só, não é muito legal. Não foi a força. Na visão dela, foi a esperança, a chama que ela manteve acesa nos momentos extremamente adversos. E é exatamente aí que você precisa enxergar que o método AV4.4, o processo de mentoria do professor Alan, foi exatamente esse ponto que muda o jogo. A estratégia que está por trás da trajetória da Joana. E o que é o que está por trás? Porque a esperança ela precisa de direção. E direção vem de planejamento, vem de organização, vem de aprendizado eficiente e inteligência emocional. São os quatro pilares do método que sustentam qualquer aprovação. Porque no planejamento ele te mostra cada passo. Olha só que cada passo tem propósito. A organização te ensina a enxergar o progresso, mesmo nos dias mais lentos. Ou seja, mesmo naqueles dias em que você tem menos ciclos para estudar, você consegue visualizar a importância de fazer revisão, a importância de fazer questões, enxergar cada tema, cada subtema. No terceiro pilar, o pilar do aprendizado eficiente, faz você usar o tempo ao seu favor, porque você passa a utilizar as técnicas de efetivamente guardar o conteúdo programático. E é exatamente ainda nessa linha que a inteligência emocional, que é o quarto pilar, o pilar dos pilares, é o escudo que protege sua mente quando tudo parece desabar. Por isso é muito importante que você tenha um protocolo na sua mente, que é o protocolo da esperança. Agora com você, entenda isso. Pegue papel e caneta ou abra um bloco de notas e anota o que eu estou falando. Escreva o seu porquê, porque quando nós temos um porquê, a gente encontra o como. Por que você começou essa jornada? O que é que te trouxe até aqui? Entenda isso. Liste três motivos pelos quais é o segundo passo. Liste três motivos pelos quais você não pode desistir hoje. Escreva três razões que impedem você de desistir hoje. Três motivos. Sim, hoje, mesmo cansado, mesmo inseguro. Escreve aí. Por conta da minha filha, por conta da minha saúde, por conta da minha velhice, da minha aposentadoria. E o terceiro passo, repita em voz alta: a esperança me mantém firme, mesmo quando o resultado ainda não chegou. É exatamente isso. Escreve isso. A esperança me mantém firme, mesmo quando o resultado ainda não chegou. Porque é exatamente sobre isso. Não é a fé, ela não está no visível, ela está no invisível. Porque o visível, você, quando você enxerga, você vai conseguir ir naquele caminho. O grande desafio é quando é no invisível. Aliás, essa frase, quando dita todos os dias, ela reprograma a sua mente. O nosso cérebro, ele aprende de duas formas: repetição e forte impacto emocional. Essa frase ela tem as duas coisas, mas o forte impacto emocional depende de um fator extra. Então, por isso a repetição ela é muito importante, porque você começa a lembrar que o que te trouxe até aqui é mais forte
do que o que tenta te fazer parar. É uma comparação das razões. O que está me fazendo querer parar? E o que que me fez estar aqui? Você vai comparar naturalmente. Por isso, entenda uma coisa de uma vez por todas. A aprovação é consequência da constância. E a constância, ela é filha da esperança. Porque você só vai mais um pouquinho, você só vai mais um pouquinho se você tiver esperança que vai conseguir. Aliás, a esperança é o que te faz continuar acreditando quando o mundo duvida de você. Entenda isso. Então, se esse episódio tocou você, compartilhe agora com alguém que esteja cansado de lutar. Talvez essa pessoa só precise de uma fagulha. E essa fagulha pode ser você. Faça a diferença na vida das pessoas. Encaminhe o podcast para ela e diga por que ela precisa ouvi-lo com a máxima atenção. E se você quer transformar a esperança em estratégia e caminhar com método, direção até sua aprovação, me chama no WhatsApp 71993811035 ou no direct do Instagram, @prof.alumidice. E diga, professor, ouviu o episódio 310 e quer aprender a caminhar com esperança e direção na minha jornada de preparação para concursos públicos. Um grande abraço, estamos juntos e até o episódio de número 311. Até lá, valeu, grande abraço.